Bom, hoje eu vou falar sobre uma figura icônica da medicina, né? Hoje, inclusive, eu estou aqui com a minha camiseta médica, o branco, né, que representa o médico e os símbolos, o símbolo olímpico, né? A Olimpíada que nasceu na Grécia. Eu tive a honra de defender o Brasil em 4 Olimpíadas. Hipócrates, olha ele aqui do meu lado. Realmente é considerado o pai da medicina? É sobre isso que nós vamos falar agora. Hipócrates nasceu em 460 a.C. e morreu em 370 anos de Cristo, né? Nasceu em Cos e morreu em Tessália. 90 anos, ele tinha 90 anos, quer dizer, muito incomum para pessoas daquela época viverem tanto tempo. E ele é considerado por muitos, se não a figura mais importante, uma das mais importantes da história da medicina. E ele é frequentemente considerado o pai da medicina, apesar de ter dessa ciência, né, ter sido desenvolvida antes por Imhotep, que era um, digamos, um médico no Egito Antigo. O Hipócrates veio, na época, foi considerado como uma das grandes figuras do florescimento intelectual grego, como Demócrito, Sócrates e Aristóteles. Então, ele era um gênio dentro de uma época de gênios. Ele era considerado um asclepíade, né? Falando já de Asclépio, ou Esculápio, e ele era membro de uma família que durante várias gerações praticara os cuidados com a saúde. Não havia um conhecimento tecnológico, mas apenas o entendimento de fatos que aconteciam ao seu redor, né? Então, esse entendimento, essa observação de fenômenos, enfim, vários conceitos, inclusive nutricionais, foram séculos depois comprovados que realmente tinham com relação a algumas doenças. E foi ele exatamente quem separou, né, a medicina, que tornou a medicina uma ciência que deveria ser ensinada em escolas médicas, escolas que formassem médicos. Ele foi o líder incontestável da chamada Escola de Cos. O que resta das suas obras testemunha a rejeição da superstição e das práticas mágicas da saúde primitiva, direcionando os conhecimentos no caminho científico. Então, ele que criou a medicina clássica, a medicina científica, sem a contaminação de crendices, mitos, etc. Ele procurou explicar a fisiopatologia de doenças e como curar essas enfermidades. Procurou sempre entender os mecanismos orgânicos e físicos e anatômicos. Ele já desenvolvia técnicas cirúrgicas, instrumentais, enfim. Realmente ele foi um inovador para sua época. Ele fundamentou essa prática, que é a forma de compreender o organismo humano, incluindo também a personalidade. Já se falava em psique, em influência somática em algumas doenças. E ele foi o criador da teoria dos 4 humores corporais: o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, né? A fleuma também era conhecida por pituita, e aí nós remetemos à glândula pituitária, à hipófise. Você veja que ele já tinha alguma desconfiança de que haveria ali uma estrutura que pudesse influenciar na fisiologia e, obviamente, no aparecimento de algumas enfermidades, né? Esses 4 fluidos, consoante as quantidades relativas presentes no corpo, levariam a estados de equilíbrio, que no caso era chamado de eucrasia, ou de doença, que era chamada de discrasia, e nós até hoje utilizamos esse termo. Essa teoria dos 4 humores influenciou Galeno, que desenvolveu a teoria dos humores e a teoria dos 4 temperamentos, que é largamente utilizado por psicólogos, psiquiatras, pessoas que estudam a parte comportamental, né? E esses temperamentos eram 2 quentes e 2 frios, né? Então ele levava em consideração, inclusive, os elementos da terra, né? O calor, o frio, a água
e a terra, né? Ligados aos temperamentos, né? Então, por exemplo, ele já sabia que a deficiência do sangue levava ao enfraquecimento, à fraqueza, né? À dinamia, quer dizer, já reportava a anemia, já se falava, de, obviamente, com os termos da época sobre a anemia. Então, veja que ele realmente foi um grande na medicina, né? Essa teoria dos 4 temperamentos e dos humores é um conhecimento que predominou bastante no século XIX e no século XX, mas ainda hoje muita gente se utiliza para elaborar muitos diagnósticos ligados à psique e à parte somática. A sua ética resume-se ao famoso juramento de Hipócrates, e no final do vídeo nós vamos falar a respeito. Na filosofia prática da medicina que é atribuída a Hipócrates, ela foi compilada no chamado Corpus Hippocraticum, e dizia que as doenças, durante um certo tempo, evoluem de forma silenciosa até alcançarem o momento crucial, chamado de crisis, que é a crise, o momento em que a doença se define rumo à cura ou não. E aí é que entra, né? O bom médico deve identificar o momento oportuno de agir, e esse tempo, que não pode durar muito, o médico tem que saber que não pode ser perdido para que ele possa agir. Então você veja que isso já era um conceito que o nosso amigo aqui, né, que está me fazendo companhia, já ensinava para os seus alunos. Nas obras hipocráticas, há uma série de descrições clínicas pelas quais se pode diagnosticar doenças, como a malária, a pneumonia e a tuberculose. Para o estudioso grego, muitas epidemias relacionavam-se, veja só, com fatores climáticos, raciais, dietéticos e o meio onde as pessoas viviam. E hoje a preocupação com o meio ambiente é a ordem do dia. Então vejam vocês que o meu colega aqui, o meu distinto colega, já tinha uma sabedoria imensa em relação a tudo isso. Muitos dos comentários são válidos ainda hoje. Seus escritos sobre anatomia contêm descrições claras, inclusive sobre os instrumentos de dissecção e quanto aos procedimentos práticos, que já era uma prática precursora de alguns tipos de intervenção cirúrgica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o juramento de Hipócrates, que é um ato solene e tradicional efetuado pelos médicos quando do término de sua formação acadêmica. Acredita-se que tenha sido escrito por Hipócrates, considerado, né, como eu disse, o pai da medicina ocidental, né, ou até por um dos seus discípulos. O juramento original foi escrito em grego jônico, século V a.C., e foi sofrendo modificações com o transcorrer do tempo, né? Em Lausanne, em 1771, e depois teve uma outra em Genebra, em 1948, aí teve uma outra assembleia em 1968, em 83, na Itália, em 94 na Suécia, e assim por diante, e até que em 2005 teve uma revisão editorial. Inclusive, eu mesmo tive a honra de ser o jurador oficial da minha turma de formatura. Se eu cumprir este juramento, e de forma alguma o violar, seja-me permitido desfrutar de minha vida e de minha arte, gozando perenemente fama e honra entre os homens. Se eu o transgredir ou perjurar, seja o contrário o meu destino. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar, quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte,
fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão. Porém, só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. E ninguém darei, por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei esta operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da minha vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, e se eu cuidar dele, me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Lembremos que Hipócrates viveu 90 anos e, infelizmente, muitas vezes esse juramento não é respeitado. Os médicos honrados costumam levar isso a sério.